E aí, pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Felipe Leondas e você tá no Felipe Leondas Comenta. Análise de futebol com muita resenha sempre. Vamos começando sem muita enrolação, falando da final da Sul-Americana, que foi esse sábado agora, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, entre as equipes do Lanús e do Atlético Mineiro. Um jogo que foi bem travado no tempo normal, diga-se de passagem, com o Atlético até que tentando criar chances, inclusive tem uma cobrança de falta de Bernard, que a bola vai na trave, mas o zero não saiu do placar. Na prorrogação, o Gaia perdeu duas chances de ouro com o Biel, sendo um cabeceamento e uma chance dele na cara do gol, onde o chute dele vai direto no guarda-redes. Já na disputa de pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Nahuel Lozada do Lanús, que pegando 3 cobranças, garantiu o título para a equipe argentina, comandada pelo Mister Maurício Pellegrino. No Lanús campeão, eu destaco positivamente o próprio Mister, que para quem não sabe é campeão da Libertadores, ganhou em 94 pelo Vélez Sarsfield contra o São Paulo, isso quando ele ainda era jogador. Também destacar o guarda-redes Lozada, o capitão Carlos Esquerdos, que muito contribuiu com sua experiência de 38 anos. Esquerdos que estava no plantel do Lanús, que se sagrou campeão da mesma Sul-Americana em 2013 contra a equipe da Ponte Preta. Do lado do Atlético Mineiro, se é que dá para destacar o desempenho de alguém individualmente, eu vou falar de Igor Gomes, que para mim foi o melhor jogador do Atlético em campo. E assim, pessoal, muito vai se falar que pênalti é loteria e que isso, aqui, o outro, mas na minha visão, essa derrota do Atlético Mineiro nos pênaltis pro Lanús não é um acaso, não é uma má sorte ou um azar, ou seja lá o que for. Mas sim a coroação de 2 anos conturbados dentro e fora de campo. Como diria o grande Jorge Igor, quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta com desorganização, com displicência, com irresponsabilidade, vai colher vexame na final da Sul-Americana, vai colher 2 anos difíceis no Brasileirão, onde ano passado ele disputou até mais diretamente contra o rebaixamento, esse ano nem tanto, mas houveram alguns momentos de real perigo. E o Atlético amanhã vai pegar o Flamengo às 21h30, jogo esse que pode confirmar o título brasileiro pro Flamengo. Inclusive, o próprio Flamengo nesse sábado pegou a equipe do Bragantino no Maracanã e fez o dever de casa, ganhando de 3-0, gols de Arrascaeta, Jorginho de pênalti e Bruno Henrique. Inclusive, Arrascaeta que tem uma atuação de gala, tendo marcado um gol, dado uma assistência, um jogador que se mostra fundamental nesse time do Flamengo e inclusive, usando até aquela metáfora, ele parece até garrafa de vinho, que quanto mais velho fica, melhor fica. Apesar que ele em si não é velho, deixa até conferir aqui quantos anos ele tem. Cadê a Arrascaeta? 31 anos de idade. Ainda tem muito tempo para ele desempenhar um futebol de alto nível, mas de você ver que desde o tempo de Cruzeiro, quando ele vai pro Flamengo, parece que a cada ano ele só vai se aprimorando mais e mais. Inclusive, essa vitória do Flamengo contra o Bragantino foi de muita valia, porque chega a 74 pontos, se isola na liderança, se descola do Palmeiras, que agora tá com 70. O Palmeiras que mais uma vez empatou sem gols dentro de casa, dessa vez contra o Fluminense. Eu não vou nem me ater tanto à partida, porque foi um 0-0 sem gols, mas falar sobre a fala do Mister Abel Ferreira, que em síntese afirma que o campeonato tá entregue e prefere canalizar as energias para a final da Libertadores, que vai ser nesse sábado em Lima contra o Flamengo. Eu vou até abrir aqui para trazer a fala dele. Pronto, pessoal, deu um corte. Eu abri aqui a matéria no GE e tem a fala completa aqui do Mister Abel, que ele fala assim, ó: não adianta dizer, acho que devemos canalizar nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro, afirmou Abel. Matéria aqui do site do GE, assinada por Eduardo Rodrigues. E assim, pessoal, a gente não pode ser ingênuo de achar que isso não acontece, e acontece muito de um time, quando vê que a situação dele em algum torneio específico não vai virar, não vai ter recuperação, acontece muito do time desistir de uma competição, por assim dizer, para focar em outra. Mas eu acho muito problemático quando o Mister Abel, ele vem a público no microfone e fala um negócio desse, porque primeiro que você já vai minando a confiança dos jogadores, dos adeptos, que inclusive estão zangados e com muita razão. Inclusive, uma coisa que o Mister Abel tem que ter em mente é que o título da Libertadores não está tão certo que vai ser do Palmeiras. Na verdade, não está nada certo, e a cada rodada que se passa, que você vê o desempenho do Flamengo e o desempenho do Palmeiras, eu acho até que a situação está se invertendo quanto à Libertadores, porque o Palmeiras esse ano teve um desempenho bastante assim constante. Eu acho que ele está disputando o título com o Flamengo mais pela distância que ele tem em relação às outras equipes, mas em desempenho eu acho que em pontos corridos o Flamengo foi melhor. E a chance que eu vi pro Palmeiras era esse título de Libertadores, que salva o ano do Palmeiras, porque a gente teve um Palmeiras que perdeu o título paulista pro Corinthians. O Corinthians, na situação que estava, ainda conseguiu ser campeão na frente do Palmeiras. Tá em vias de perder o título brasileiro pro Flamengo.
e vai pra Libertadores assim, vai ser uma pressão enorme. E a gente pode até. Imagina o Mister Abel fala um negócio desse, isso repercute mal dentro de campo. Os jogadores ficam mais nervosos do que já deve estar antes da final da Libertadores. Imagina um cenário onde lá em Lima, no Peru, no estádio, ao invés de apoio, de aplauso, a gente pode ver até protesto da torcida do Palmeiras. E, inclusive, pessoal, uma perda desse título Libertadores pode causar um reboliço tão grande que pode respingar até no emprego do Mister Abel Ferreira dentro do Palmeiras. Inclusive o Palmeiras que vai amanhã a Porto Alegre enfrentar o Grêmio às 21h30. Inclusive esse jogo contra o Grêmio seria uma oportunidade de ouro, visto que o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, que inclusive é a maior rivalidade interestadual do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. E mesmo o Atlético do jeito que tá, eu duvido que eles vão fazer jogo fácil contra o Flamengo. Agora falando dos jogos que teve ontem pela rodada brasileira, a gente teve Bahia e Vasco na Fonte Nova. Bahia ganhou de 1-0. Que situação do Vasco, que tava embolado até um tempo atrás, agora tá com 5 derrotas seguidas. Um time que tava sonhando até em mordiscar uma vaga na pré-Libertadores. Agora, eu não vou dizer que vai disputar contra o rebaixamento, que eu já acho loucura dizer isso, mas despencou na tabela. Aí você também tem o jogo do São Paulo contra o Juventude, 2-1 São Paulo. Aí, pessoal, eu tenho até que falar sobre o Juventude. Não é pra ofender, não é pra difamar, até porque eu, pessoa física, gosto do Juventude. Eu, Felipe Leônidas, enquanto pessoa física, gosto do Juventude. É um time que eu tenho apreço e não é de hoje. Mas, infelizmente, eu tenho que resumir a situação do Juventude hoje em dia em uma palavra. Lascou-se. Lascou-se. Isso aí não é ofensa. Não é um palavrão. É um termo que eu até vou mostrar aqui, ó. Tô com o dicionário aqui na mão. Deixa eu só procurar aqui. Letra L. Meu Deus do céu, cadê? Aqui, ó. Lascar, verbo, quebrar um pedaço pequeno de algo. Lascou-se. Lascou-se. Você tá na praia, pega um coco, joga ele numa pedra, ou então abre ele e corta ele no meio com a faca. Pronto, você tem 2 pedaços. Você lascou o coco, lascou-se. Agora você me pergunta, por que o Juventude lascou-se? Lascou-se porque ocupa a vice-lanterna, com 33 pontos, 4 pontos a menos que o Santos. Só que o Juventude tem 35 jogos disputados, só tendo mais 9 pontos a disputar nesse campeonato. O máximo que vai chegar, segundo essa conta, supondo que o Juventude ganhe os próximos 3 jogos, é 42 pontos, que é a pontuação do Ceará, atual 14º colocado da competição. E ainda contando que o Juventude, o próximo jogo dele vai ser sexta-feira agora contra o Bahia, o próximo é contra o Santos e o último é contra o Corinthians. E o Juventude, eu ia até tentar confabular, tentar puxar um cenário aqui, não, que ganhando um jogo, mas não tem como, porque ele por si só, se ganhar os próximos 3 jogos, já tá numa situação complicadíssima. E eu, sinceramente, eu acho que ele não ganha do Santos no confronto direto. Não sei se ganha do Corinthians na Neoquímica Arena, vai depender do que o... Se bem que o Corinthians tá 45 pontos, 10º lugar, virtualmente não disputa mais uma vaga na Liberta. Então é... E ainda mais, o Corinthians tá nas semifinais da Copa do Brasil, isso pode até, querendo não, ajudar o Juventude nesse jogo, dependendo de como tiver a situação do Corinthians. Mas assim, em suma, lascou-se. Tá muito complicado. E pra escapar, só um verdadeiro milagre mesmo. Agora passando pra analisar essa última rodada de Série B que aconteceu ontem. Rapaz, que pipocada do Goiás e que pipocada do Criciúma. A gente fechou essa Série B com os 4 times subindo. Sendo eles o Coritiba campeão, Atlético Paranaense vice, Chapecoense terceiro lugar e Remo em quarto. Mas por que eu falei pipocada do Criciúma e do Goiás? Porque, pessoal, ontem eram 4 times disputando por 2 vagas. Matematicamente falando, o Atlético Paranaense também estava na disputa, mas era uma coisa assim muito difícil mesmo de acontecer do Atlético perder a vaga. Então eu nem contava com ele dentro da disputa. Aí você tinha o Criciúma e o Goiás que estavam dentro do G4. E atrás vinha a Chapecoense e o Remo, que o Remo tava com a possibilidade muito baixa de subir, muito baixa mesmo. Só que em campo é outra história. Você tem um Criciúma que pega o Cuiabá, que terminou em 10º colocado, o Cuiabá que não disputava mais nada e consegue perder. Consegue, assim, ter essa incompetência já na última rodada. E o que falar do... Apesar que eu vou falar do Goiás, pessoal, mas a gente não pode tirar os méritos do Remo. O Remo que também estava fazendo uma campanha bonita, chegou a perigar no final, a não subir, mas conseguiu.
justo contra o Goiás. O Goiás que abre o placar, mas leva uma virada e termina perdendo de 3-1. Tá certo que foi no Mangueirão, não foi exatamente na casa do Remo, mas a torcida toda lá apoiando e tudo. Ia ser difícil pro Goiás decidir fora de casa. Mas mesmo assim, não justifica. Você tem um Goiás que estava liderando o campeonato por boa parte do tempo, derrete e vai amargar mais um ano na Série B. E a equipe da Chapecoense, que ganhou, que também subiu para a Série A, ganhou seu jogo contra o Atlético Goianiense em casa. Essa equipe do Atlético Goianiense que já não disputava mais nada nesse campeonato. Já os que desceram, temos a Ferroviária de Araraquara, o Amazonas, Volta Redonda e o Paysandu, rival do Remo. Rapaz, eu não queria ser um torcedor do Paysandu nessa hora, porque você é rebaixado como lanterna da Série B e ver o seu maior rival subindo para a Série A depois de não sei quantos anos, o Paysandu que disputava a Série B com mais constância e o Remo ficava aquela Série B, Série C, Série B, Série C, Série D, aquele ioiô. Aí termina que o Remo não só consegue subir para a Série B e sobe da Série B para A. Embora assim, eu como pessoa física, eu tenho uma preferência entre os times de Belém, eu tenho uma preferência mais pelo Paysandu do que o Remo, mas é parabenizar a equipe do Remo pela subida, que não disputava a Série A desde 94 e ganha o Brasileirão da Série A com o Remo. Eu acho que você tem um time do Norte. Vou até procurar aqui quanto tempo que não tinha um time do Norte na Série A. Cadê? 2005, que foi quando o Paysandu jogou na Série A. Você tem um time da região Norte depois de 21 anos também, eu acho que é bom pro próprio futebol da região Norte, pro futebol brasileiro. Sai ganhando todo mundo, o Remo tá na Série A. Aí hoje a gente tem 2 jogos, Mirassol e Ceará. Esse jogo lá em Mirassol é um jogo assim, eu não vou dizer que é tão importante nessa disputa contra o rebaixamento, mas o Ceará tá com 42 pontos, tá em 14º. Se o Ceará ganha do Mirassol, já dá uma desgarrada boa, quem sabe até não garanta, por assim dizer, a permanência na Série A. E o outro jogo, que vai ser um jogo que vai pegar fogo, vai ser briga de foice mesmo, Internacional e Santos no Beira-Rio. Rapaz, vai ser problema esse jogo, porque você tem o Internacional 15º com 40 pontos, o Santos em 17º, abrindo a zona de rebaixamento com 37. Se o Santos ganha, vai embolar essa disputa que tá entre Internacional, Vitória, Santos e Fortaleza. Mas se o Internacional ganha, desgarra, vai para 43. E o Vitória e o Santos que se virem para saber quem vai ser o último a ser rebaixado. Tem o Fortaleza que tá atrás, com 34 pontos. Tem 12 pontos a serem disputados ainda. Eu acho que a situação do Fortaleza também tá meio complicada. Eu acho que não fica na Série A, mas chance ainda tem. Agora o Juventude lascou-se. E dependendo de como terminar esse jogo de hoje, pode ser que termine mais lascado ainda. Mas é isso, pessoal. Essas foram as análises de hoje. No próximo vídeo a gente vai fazer o fechamento dessa rodada. E vamos também falar um pouco da Champions League, que tem a rodada amanhã e quarta. É isso. Valeu, até o próximo vídeo.